inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você vai ficar por dentro das entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões, análise de edital e ainda acompanha de perto conteúdos exclusivos sobre concursos públicos. O que se cobrou de estrutura de prova? E a banca foi a mesma. Então isso aqui é um bom referencial, tá? É claro que a matéria, o conteúdo vai atualizar. E eu vou dar uma ideia de conteúdo atualizado aqui para vocês. Então a estrutura da prova foi a seguinte, pessoal. O cara da área administrativa, o técnico da área administrativa, ele teve prova objetiva e discursiva. Na prova objetiva de conhecimentos gerais foram 30 questões, peso 1, 30 pontos. Nos conhecimentos específicos, que só teve conhecimento específico 1, ele teve 30 questões, só que peso 2, 60 pontos. Então, naturalmente, aqui os conhecimentos específicos foram aqui o conteúdo de maior relevância. E a redação, tá? Apresentada aí como uma única peça, um único documento, para você desenvolver aí um texto, totalizando 4 horas e 30 minutos de prova. Um tempo que eu não considero folgado, tá? Anderson, e o cargo da área de TI, que é o que vai ter mais vagas, inclusive agora. Mesma ideia, pessoal, prova objetiva e discursiva, também 30 questões peso 1 de conhecimentos gerais, também 30 questões peso 2 de conhecimentos específicos, também uma redação, tá? Também o mesmo tempo de prova. Então, estrutura de prova não teve diferença de um cargo para outro. Eu não acredito que vai mudar. E se mudar, é uma mudança irrelevante, tá? Em termos de estrutura, formalidade. Ou seja, a gente espera um concurso com conhecimentos gerais, específicos e uma redação. Agora, Anderson, você acha que pode mudar a redação? Sim. Mudar para quê? Já eu mostro. Eu acho que ele pode trazer uma discursiva mais bem elaborada, como foi, por exemplo, no concurso de técnico do TCU agora no ano passado. Ah, mas lá foi banca Sebrasp. E daí? Eu não estou falando para você resolver questões da banca Sebrasp e treinar por banca Sebrasp. Eu estou falando para você olhar a prova e o edital do último concurso técnico nível médio do TCU, que foi em 2025, que lá tem um conteúdo mais atual, por mais que a banca seja outra, tá? E lá a discursiva foi diferente, pessoal. Lá a discursiva, no TCU 2025 técnico, foi composta, né? Foi um pouquinho mais bem estruturada, porque teve a peça de natureza técnica. O que é isso, Anderson? Já eu te explico, tá? Então, em termos de estrutura de prova, como foi a banca FCC, se mudar vai ser pouca coisa, tá, gente? Pode mudar aqui o número de questões, pode mudar aqui a discursiva ser um pouco mais composta, mas não considero mudanças preocupantes nesse momento, tá? De preocupação de maior relevância nesse momento. Por quê? Porque você já tem condição de estudar, tá? E aqui ele fala, né, mais ou menos como é que foi essa organização das provas, beleza? Depois você pode fazer uma lida. Isso aqui são os trechos mais importantes do último edital, tá, gente? E vamos falar agora de conteúdo. Vamos falar de conteúdo. No cargo da área administrativa, lá no concurso 2009, o que se cobrou, galera? Isso aqui, ó. Inclusive, eu achei uma prova muito enxuta, tá? Ele cobrou apenas português, raciocínio lógico e legislação do Estado. Sendo que na legislação do Estado foi a lei orgânica do Tribunal de Contas, o regimento interno, o estatuto do servidor local e uma resolução específica também do Tribunal de Contas, tá? Em relação à estrutura. Isso nos gerais. Nesse mesmo cargo, o que se cobrou de conhecimentos específicos? Olha aí como foi enxuta na época. Não espere uma repetição disso, tá, gente? De conhecimentos específicos, ele cobrou direito constitucional e administrativo, que, para mim, deveria estar lá em conhecimentos básicos, tá? Para mim, isso aqui devia estar em conhecimentos básicos, mas tudo bem. Ele cobrou aqui em específico, deve repetir. Agora, se ele vai repetir de novo em específico, não sei.
Levar para conhecimentos básicos? Não sei. O fato é que você vai estudar direito constitucional e administrativo. Noções de direito financeiro e orçamento e noções de execução orçamentária e financeira. Isso aqui a gente pode chamar de AFO, que já inclui, tá, pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Seria uma ideia bem completa da parte de orçamento. Então eu diria que no último concurso, área administrativa, a matéria de maior relevância foi orçamento público. Por mais que ele tenha discriminado aqui como duas disciplinas, direito financeiro e orçamento, e depois noções de execução orçamentária e financeira, que é uma visão um pouquinho mais técnica, quase que prática da coisa, tudo isso a gente vai estudar aqui como sendo chamado de AFO, Administração Financeira Orçamentária, e foi o conteúdo de maior relevância. Vai repetir? Vai ser de novo o conteúdo de maior relevância? Não sei, tá? O fato é que você vai ter que estudar AFO e vai ter que dar uma atenção especial. Não é porque é a minha matéria aqui que eu leciono não, tá, gente? Anderson, então isso foi o que caiu. Sim, isso foi o que caiu. Tá, mas o que vai cair? Calma. Esse aqui foi o conteúdo que foi cobrado lá em 2009, certo? Agora, o que pode ser acrescentado? Alguém arrisca dizer? O que vocês acham que a banca pode acrescentar, pode incluir, ou vai retirar alguma coisa? Vocês acham que pode retirar, então, ao invés de acrescentar? Ou pode acrescentar e tirar? O que vocês acham? Queria que vocês me dessem uma ideia. Já já eu te mostro o que eu acho. Eu vou te mostrar o que eu acho. Vou só falar, não. Vou mostrar. Deixa eu ver aqui rapidinho as dúvidas da galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tem edital de 2022 Banco FCC. Sim, Pamela tem vídeo. Mas de qual cargo, Cláudia? De qual cargo 2022? Tem vídeos, aulas voltado para esse concurso, se tiver, envio o link. Na plataforma a gente já tem um curso, viu? Não ter cadastro reserva é complicado. Pois é, cara, mas é o tipo de coisa que não dá para ficar, sabe, lamentando agora. Não vai ter, não vai ter para quem? Não vai ter para todo mundo, né? Não é só para você. TI, licitações e contratos é o que a Thaís acredita que pode ser acrescido aqui. E Thaís, eu tô contigo, hein? Só que eu acrescentaria mais coisa. Hein? Ó. Quem colocou aí que teve concurso em 2022? Pesquisou? Ah, pesquisou. Tá vendo? Foi para auditor, que na época era chamado de analista, né? Para técnico, eu posso ter pesquisado errado, gente. Eu sou humano, estou sujeito a falhas. Mas, segundo a minha pesquisa, né, segundo as minhas consultas, para técnico, o último foi 2009. Tá? Ok? Então, o pessoal falou que TI, licitações e contratos, bacana. Fui ver o curso no GRAN, já estudei 80% do possível edital. Muito bom. Só que isso vai mudar um pouco. Como assim isso vai mudar? Vai mudar porque o conteúdo que está lá, até hoje, 11 de janeiro de 2026, era antes de sair a banca. Saiu a banca ontem, eu fiz uma análise mais aprofundada de ontem para hoje, e hoje eu passei
para a equipe, hoje, dia 11 de janeiro, 11 de junho, janeiro é porque eu vi o J ali, 11 de junho de 2026, pessoal, eu passei para a equipe pedagógica, para a nossa coordenadora Suzy, e ela vai reestruturar a turma. Então, você que está aqui ao vivo, aguarde até amanhã, dia 12. Você que está vendo na reprise, já vai ter um curso mais atualizado, tá? Porque de hoje para amanhã a gente vai atualizar. É muito rápido mesmo. E aí talvez não tenha 80% que você já... talvez esses 80% diminua um pouco. Por quê? Porque eu acredito nisso aqui, ó. O que vai mudar para o cargo da área administrativa? Já eu vou fazer a mesma análise para técnico, tá? Pessoal, se a gente considera outras referências, por exemplo, o último edital do TCU, e aí na live que eu vim falar aqui da banca definida FCC, eu tava com a tela dessa aqui e algum aluno me questionou: pô, mas você tá mandando estudar pela banca Sebrasp? Quase que ele falou, tá de sacanagem, né? É isso mesmo, cara. É banca Sebrasp, só que eu não tô de sacanagem, não. Olha aqui, ó. Isso aqui é apenas um edital referência, tá? Você não vai estudar por banca Sebrasp. Mas aqui a gente tem uma ideia de conteúdo. O que vem sendo cobrado para um concurso da área de controle, para um cargo de nível médio que paga-se tão quase bem quanto o do estado de Goiás, pessoal? O que vem sendo cobrado? Português, vai se repetir, vai. Língua inglesa, aqui não teve língua... teve. Língua inglesa, só que isso aqui eu esperaria, tá? TI, eu acredito que ele vai acrescentar um conteúdo de TI para o cara da área administrativa, sim. O constitucional, legislação, só que lá é do estado de Goiás. Aí aqui, para o técnico do TCU, ele cobrou controle, administração, direito administrativo dentro dos conteúdos específicos, isso é importante observar, gestão de contratos e execução orçamentária e financeira. Olha que interessante. Tá vendo que essa linguagem de conteúdo, execução orçamentária e financeira, ela é utilizada também pelo Sebrasp, na verdade, mais pelo Sebrasp? Mano, você está querendo sugerir que as bancas observam umas às outras e até meio que copiam umas das outras? Sim. Até porque o próprio órgão que contrata a banca é quem dita as regras. E a comissão organizadora do concurso, quando está organizando o concurso, ela é natural que ela faça uma pesquisa de mercado de concursos recentes de carreiras semelhantes. E ela olhar para um edital do TCU técnico é muito natural. Eu diria que seria estranho não fazer essa comparação. E aí lembra que eu te falei que teve uma discursiva um pouquinho mais robusta? Foi agora em 2025, tá, galera? Foram 3 redações, né? 2 questões mais simples, de 10 linhas, tá? Sobre temas tanto de conhecimentos básicos quanto específicos. E uma mais complexa, que é a chamada peça de natureza técnica, de 30 linhas, que você tem que observar ali uma questão com mais detalhes de estrutura do texto, de encaminhamento no final. Então, eu acredito que vamos ter uma mudança aqui também, para algo mais próximo, mais parecido com o que houve no TCU no ano passado para o cargo de técnico, tá, gente? Então, observando isso aí, observando também, tem um cargo que eu achei interessante, que foi esse cargo aqui, galera, ó, concurso da Controladoria Geral do Município de Porto Velho, Rondônia, agora 2026, eu sei, é banca Sebrasp de novo, cara, mas pô, é quem tá fazendo concursos próximos. Só que aqui, o cargo é de técnico, mas é um técnico de nível superior, tá, gente? Mas é aquela mudança que vai acontecer no TCE Goiás também em algum momento. Aqui, ele cobrou português, controle, administração pública, constitucional, administrativa, análise de dados, raciocínio lógico, matemático e analítico. Cobrou TI,
controle, legislação e, estranhamente, engenharia civil. Por quê? Porque, por alguma razão, a CGM Porto Velho, Rondônia, está precisando de mão de obra qualificada ou com conhecimento em engenharia. É incomum um cargo de qualquer nível superior cobrar conteúdo de engenharia. Geralmente é a especialidade de engenheiro, tá? Mas vamos ignorar esse fato aqui da engenharia, que eu acho que não se aplica à nossa análise, mas todas as outras matérias, ó, você percebe que sempre tem a legislação, né, que é o regimento interno, lei orgânica. Você percebe que vem caindo TI, você percebe que vem sendo cobrado, ó, TI aqui também é TI, análise de dados é TI. Por padrão, cobra-se português, por padrão, cobra-se direito constitucional, administrativo, né? E você viu que lá não cobrou administração pública, mas aqui sim. E também no cargo do TCU, sim, você tinha noções de administração. Resumindo, galera, juntando essas duas análises, edital CGM Porto Velho, com nome de cargo técnico de controle externo, por mais que seja técnico, tá? Já se exige nível superior para esse técnico. TCU 2025, técnico nível médio, que o próximo já vai ser de nível superior. E o último edital de 2009 para o seu cargo, você futuro técnico do TCE Goiás, lá em 2009, considerando tudo isso, agora vem a mágica. O que você espera, Anderson? De previsão de conteúdo. Plum! Tá aí. Anota, faz um print, ou acessa o site do GRAN na plataforma se você for assinante depois, que lá já vai estar organizado assim. Galera, o que está repetido em relação ao último edital? Português, raciocínio lógico, legislação do estado de Goiás, que aqui você vai repetir o estudo de regimento interno do Tribunal de Contas, lei orgânica e o estatuto, regime, né? Estatuto do servidor. Repete isso aí. As resoluções esperem, tá? Isso aí você repete. O que tem aqui que teve lá também? Direito constitucional, direito administrativo e orçamento público, lá em 2 tópicos, né, de matéria. Aqui eu juntei. Beleza, isso aí tá igual ao último edital, Anderson. O que você tá acrescentando de novo? É onde tem o maisinho aqui, ó. IA. Estuda aí, pessoal, conteúdo de IA. Nós vamos colocar isso lá na plataforma para você. Para você que tá vendo ao vivo, amanhã isso já entra no ar lá no site, tá? Do GRAN. Hoje é dia 11, repito, amanhã é dia 12 de junho. Noções de análise de dados, porque a análise de dados é um conteúdo de TI muito importante, junto com o IA, tá? Ah, Anderson, mas e se não cobrar análise de dados? Cara, é melhor você ter estudado e não cobrar do que você não estudar e cobrar. Beleza? Então, acrescentaria essas duas aqui. E isso eu estou colocando aqui dentro de conhecimentos gerais, mas pode ser que ele coloque lá no específico, um ou outro, ou as duas, tá? Mas tem que estudar. O que importa saber hoje é que tem que estudar. O que mais você acrescentou, Anderson? Todos os que tem maisinho aqui eu acrescentei. Controle externo. Afinal de contas, você vai trabalhar num órgão que faz controle externo, auxiliar ali da Assembleia, né, Legislativa do Estado. Gestão de contratos. Essa matéria aqui, pessoal, essa aqui eu poria, não mas 2 maisinho aqui. 3 maisinho. Essa matéria é importante demais, tá? Principalmente para quem vai atuar na área meio administrativa. Beleza? E a administração pública, porque eu não sei o porquê que ele não cobrou no último concurso. Essa aqui eu colocaria um 2 mais.
tá? Um 2 mais. Beleza? Então pode ser que não venha IA, pode ser que não venha, pode ser que venha. Eu acho melhor você estudando. Pode ser que não venha análise de dados, pode ser que não venha, pode ser que venha. Eu acho melhor você estudando. Controle, você não vai perder estudando, porque é o órgão, tá? Gestão de contratos, isso aí, se não cair no próximo edital, vai ser uma surpresa para mim. E a administração pública também, tá? Mas gestão de contratos, demais. E eu colocaria aqui um asterisco como matérias de maior peso para você ter uma preocupação maior, porque, na minha visão, é o que pode cair na discursiva, são as matérias de AFO. E aqui a gente vai colocar um curso pesado, bem completo, tá, pessoal? Para te preparar para qualquer tipo e nível de questão. Então, dá uma atenção especial para a AFO, dê uma atenção especial para a gestão de contratos, tá? Dê uma atenção especial para a administração pública. Aqui você vai estudar também uma parte da geral, tá? E parte da geral. Não tem como estudar administração pública sem ver conteúdo da administração geral. Essas três aí, para mim, são as matérias que vão fazer diferença nesse concurso, tá? Por cargo da área administrativa. Anderson, você não falaria que os conteúdos de informática também? Acho que não, cara, porque o de informática, ele vai cobrar lá no cargo da área de informática, inclusive com o maior número de vagas, né, gente? Tá? Então, para a gente encerrar aqui a nossa análise, falando agora do cara da área de TI, que, repito, você não precisa ter formação nem curso técnico, basta ter nível médio para concorrer. O cara da área de TI, tá? Então, lá em 2009, o cara da área de TI teve no seu conteúdo dos conhecimentos gerais o mesmo conteúdo do da área de administração, não mudou nada. Quer dizer, mudou. O português, raciocínio lógico e legislação específica, quase nada, né? Mantém. Lei orgânica do Tribunal de Contas, regimento interno do Tribunal de Contas, estatuto do Tribunal de Contas dos servidores, né? O que mudou? Mudou que aqui pelo cara ser da área de TI, a resolução foi outra, tá? Você teve aqui a resolução normativa número 6 e a resolução normativa número 1. Tá? Você teve isso aí. Quer ver? Deixa eu só... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Essa resolução número 6, ela reorganiza a estrutura do tribunal, tá? Quer dizer, ela foi revogada, pessoal, pela número 13, de novembro de 2016. Só que isso tudo a gente vai atualizar, tá? Então, essa aqui já é outro número, certo? Hoje, eu tô olhando aqui, é a de número... Eu vou colocar aqui só para te mostrar que tem que atualizar, viu, gente? E que a gente tá atualizando. O professor não vai gravar coisa que não tá mais vigente, né? Por exemplo, essa número 6 aí, que é a tal da... Cadê? Competências, né, relacionada à divisão de processamento de dados, DPD, e serviços subordinados, tá? Aí hoje é a resolução normativa número 13 de novembro de 2016. De 23 de 11 de 2016. Essa número 1 aqui deve estar revogada também. Deixa eu ver aqui se está revogada. Tá. Tá vendo? Porque o edital, meu caro, foi de 2009. Então isso aqui também está revogada. A número 1, né? A de 2005. E aí, pessoal, ela foi superada. Ela tratava sobre
Política de segurança da informação. Ao longo de anos, a evolução da internet, dos crimes cibernéticos, posterior chegada da Lei Geral de Proteção. Ah, então deve cair aqui, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tá? É o que deve cair. Enfim, essa estrutura deve se manter. O que se cobrou em conhecimento? Agora aqui deve mudar muita coisa, viu? Aqui eu acredito que nós devemos ter muita mudança. Porque o mundo da TI muda, e muda muito e rápido. Lá em 2009 ele cobrou sistemas de computação, redes de computadores e segurança da informação. Anderson, o que é isso de forma mais detalhada? Tá aí. Em sistemas da computação, por exemplo, fundamentos de computação, organização e arquitetura de computadores. Galera, na minha opinião, isso não cai mais, tá? Isso é muito básico para os dias de hoje. Aí ele cobrou redes de computadores também, que eu acho muito básico. Não acho que deva repetir desse jeito, tá? Então aqui eu acredito em mudança, aqui eu acredito em mudança. Aqui eu acho interessante ele cobrar de novo. Claro, atualizando, né, o escopo aqui, o detalhamento. Mas eu digo o nome da disciplina. Segurança da informação deve cair de novo. Então, essa parte aqui dos conhecimentos específicos para o cara da área de TI, o último edital, 2009, não é a melhor das referências, não. Por isso que eu trouxe aqui, ó, o edital da CGM Porto Velho, agora de 26, porque ele traz um conteúdo de TI atual. E se ele traz um conteúdo de TI atualizado, para mim, essa é uma referência melhor até do que o último edital. Tá, Anderson, mas o que o Sebrasp cobrou em TI para esse cargo aí de técnico de controle interno lá da CGM Porto Velho? Olha o que ele cobrou. Ciência de dados, segurança da informação, lembra que eu falei que tende a repetir? Gestão e governança de TI, isso aqui vem sendo cobrado demais para cargos da área de TI. E fiscalização de contratos de TI, isso aqui também vem caindo demais, tá, pessoal? Então, eu acredito em um conteúdo mais próximo desse aqui, já que essa aqui é uma referência muito atual, bem recente, pessoal, tá? Conclusão, misturando tudo isso, para o cargo da área de TI, tá aí o passe de mágica. Estas são as disciplinas que eu acredito terem maiores chances de serem cobradas lá, no próximo edital, que ainda vai sair esse ano, pensando no cara da área de TI que vai passar em uma das 10 vagas. Repito, não precisa ser formado na área, repito. Basta gostar do assunto, ou lidar com o assunto, ou estudar o assunto. E passar a dominar. O que está repetido aqui em relação ao último edital? Em relação ao último edital, nós temos aqui português novamente, raciocínio lógico novamente, legislação do Estado de Goiás novamente. Aqui eu manteria o estudo de lei orgânica do tribunal, regimento interno do tribunal e aquelas resoluções atualizadas, tá? Segurança da informação. Pronto. Só isso, Anderson, só isso. O que eu, analisando, pessoal, todo esse contexto de edital recente, de cargo na área equivalente, acrescentaria. Eu não sei por que ele não cobrou constitucional e administrativo, mas se eu fosse você, eu estudaria. Até porque isso aí é base para muitas outras coisas, tá? Então, eu acrescentei aqui, só que eu acrescentei aqui dentro de conhecimentos gerais, tá? Não é uma matéria que você vai ver com tanta preocupação, até porque isso aí eu acredito que você já vem estudando. Agora, aqui sim, eu acredito, tá, pessoal?
em mudanças significativas e que você tem que se preocupar mais agora. Ele deve cobrar análise de dados, IA, gestão e governança de TI, aqui eu poria até um a mais, e fiscalização de contratos de TI também eu colocaria um a mais, tá? Isso aqui é estranho se ele não cobrar. É estranho se ele não cobrar. Beleza, gente? Então, vou voltar lá no cargo da área administrativa. A gente está falando de um nível médio que no final de carreira você vai passar dos 25 mil líquido, vai bater os 30 mil líquido. Eu mostrei no portal da transparência para vocês. Eu expliquei no início da live, volta aí. Então, da área administrativa é isso aqui, mais a parte da discursiva. E a discursiva, eu acredito que ele deva mudar para uma questão mais simples, tá? Uma questão de umas 10 linhas, mais ou menos. E uma outra questão, que eu acredito que ele traga uma peça técnica aí de 30 a 50 linhas. Tá? É melhor se preparar para o pior. Então, a discursiva vai ser também, para mim, uma mudança muito provável e das mais, talvez, significativas. Mesma coisa o cargo da área de TI, tem a pessoa mais discursiva, nos mesmos moldes que eu desenhei aqui para o cargo da área administrativa, tá? Anderson, beleza. Já fiz meus prints. Agora é estudar. Você ganhar aquelas cifras lá que eu mostrei no início da live. Servidor lá, nível médio do TCE Goiás, trabalhando 30 horas semanais. Em Goiás, Goiânia, não é em qualquer lugar do país, tá? Pesquisa aí sobre qualidade de vida. E é o que você observa aqui, ó. 28, 26, 25, 23, 25, 37, porque esse aqui é chefe. 15, 28, ó. Essa é a remuneração líquida da galera que ainda não atingiu o topo da carreira. Perceba que de vencimento básico estão quase todos aqui em 17.530. Quando você pega lá a estrutura da carreira, 17.530 é o final da carreira? Ainda não. Tá próximo, mas ainda não é. Então eles estão aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Tá vendo? Ou seja, olha o tanto que os caras ainda podem crescer e vão crescer, né? Pelo menos aí uma vez no ano, imagino. Vai para 18, né? Que é o grau 5. Já chegaram no nível D, mas podem ainda evoluir em graus. Depois vai para 19, vai para 20. E carregando com isso os percentuais de gratificação, cara. E aí você pode também ter uma função de confiança? Pode. E receber um desses valores aqui, a depender. Tá. Então não paga bem não, paga muito bem. Muito bem. Mas tem que pagar o preço hoje, tá? Então, beleza, você já fez o print, já pegou as matérias, agora é o quê, galera? Agora é bunda na cadeira e estudar. Saiu a banca, a qualquer momento saiu o edital. Antes, mas eu achei muito conteúdo. Você tem como facilitar mais ainda? Tem, cara. Mas aí você tem que deixar eu te ajudar. Para eu te ajudar e te entregar assim uma coisa mastigada, só para você executar, só para você confiar e estudar, aí eu preciso que você tenha acesso a isso aqui. Você vai logar na sua assinatura ilimitada do GRAM. Na área aqui do curso, você vai digitar TCE Goiás. Ele vai trazer outros cursos aí que tiveram há pouco tempo, de nível superior, mas você vai ignorar. Aí você vai clicar só nesse aqui, ó. Pegou? Você vai clicar nesse aí, certo? Isso aqui é você já logado lá na sua assinatura, ó. Isso aqui, eu tô com o meu login. Eu tenho um login, eu tenho uma assinatura no meu nome que o GRAM me dá para eu acessar as turmas, né? Não tô estudando para concurso não, tá, gente?
Beleza, aí você vai clicar aqui e você vai ter acesso o quê? Ao conteúdo, gente. Já dentro do que eu desenhei aqui, tá? Português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, controle, AFO, lei de responsabilidade fiscal que está dentro de AFO, né? A administração pública. E tem mais matérias aqui para baixo, é porque não coube no print. Eu tinha que fazer rolagem, né? E aí tem os outros benefícios. Se você favoritar o curso aqui, você clicar e essa bandeirinha vai ficar preenchida. Aí você pode, a partir de então, de favoritar do curso, montar um cronograma. Você pode gerar o cronograma em um clique e ele já te dá uma estrutura sugestiva de cronograma? Pode. E aí depois você pode adaptar. Você pode fazer logo o seu cronograma personalizado, de acordo com sua realidade, de carga horária semanal, final de semana? Pode. E ele já vai pegar essas matérias aqui, ó, e já vai distribuir em uma agenda de estudo. Cara, é muito completo. Anderson, nessa assinatura, eu tenho acesso ao sistema de questões? Tem, cara. Se você clicar aqui em exercícios, você vai acessar o sistema de questões, questões objetivas, questões discursivas, simulados, tá? Basta clicar aí. Por exemplo, você vai ser direcionado para essa página aqui. Que página é essa? Do sistema de questões do GRAN. E não é porque eu sou coordenador do sistema de questões do GRAN, não, viu, gente? Da parte pedagógica aqui. Mas é o melhor sistema de questões do mercado. Por que você fala isso, Anderson? Por acaso você conhece o sistema de questões dos concorrentes? Conheço. Conheço e acompanho. Porque mercado é isso. A gente tem que acompanhar a concorrência. E falo com convicção, estamos muito à frente em termos de atualização das questões, em termos de comentário das questões, em termos de benefícios que você tem dentro do sistema de questões. Por exemplo, você tem aqui acesso a questões discursivas, questões objetivas, você tem o seu painel que vai mostrar o seu desempenho, dependendo do tanto de questão que você acerta, que você erra. Você tem acesso a simulados já aplicados. Você tem acesso, pessoal, a um programa de estudo que você pode montar, a um raio-x. Quer saber o que a banca, a FCC, vem cobrando mais nos últimos anos na área de controle? Você faz esse raio-x. Além do sistema de questões mesmo. Aqui é o filtro. E aí, só para você ter uma ideia, o que eu sugiro que você faça? Vai selecionar a banca, né? No caso aqui eu selecionei quem, gente? A FCC. Depois você vai selecionar a disciplina. Por que você colocou 3 aí? Te explico. Você vai colocar aí Lei de Responsabilidade Fiscal, AFO e Direito Financeiro. Porque apesar de terem nomes assim diferentes, pessoal, na prática, no espremer do conteúdo, é a mesma coisa que você vai estudar, tá? Então seleciona os 3 que vai vir mais questões. E aqui no ano, não precisa colocar mais do que os últimos 3 anos, incluindo já o atual, 2026, 25 e 24. Pronto. Só com esse filtro, meu caro, você vai ter aí um total de 246 questões da banca recentes da nossa matéria para treinar. Isso na data de hoje, porque passou o próximo final de semana, se a FCC fizer concurso, na segunda-feira, na segunda ou assim que ela disponibiliza o caderno da prova, a gente já está digitalizando, enfim, usando o IA para disponibilizar essas questões no sistema para vocês. Beleza? Então é isso, gente. No sistema de questões está tudo mastigado, está tudo redondo. Lá está mais fácil. Outra, olha que legal. Você está lá estudando as aulas, vendo as aulas em vídeo ou PDF, você escolhe, tá? Tem as 2 formas. Vamos supor que você esteja assistindo aula de vídeo, aula com o professor feioso barbudo Anderson. Olha aí. Aí, vamos supor que você está estudando a Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? E você quer, ao final de assistir um determinado bloco de conteúdo, resolver questões. O que você faz? Clica aqui, ó, caderno de questões, que ele vai te direcionar para um filtro já com as questões daquele tema. Aí você pode ajustar o filtro, colocar mais ou menos anos,
colocar mais ou tirar alguma banca ou ficar só na banca FCC, que é o que você vai fazer. Olha que legal. Terminou a aula. Poxa, eu queria um resumo e exercício sobre essa aula que eu terminei de ver. Tem aí. Eu tava até vendo um vídeo na nossa rede social falando assim: ô aluno, você sabe o significado de aluno, né? Enfim, quem não sabe, pesquisa. Ô aluno, eu sei que você está usando a IA, e tem que usar, gente. Quem não está usando IA hoje está para trás. Eu tenho usado bastante, mas você tem que usar com muito cuidado, porque ela alucina. Ela afirma com convicção que uma coisa é certa, aí depois você fala, não é possível, eu conheço desse assunto melhor do que você, IA. Olha essa norma, olha essa lei. Aí ela, desculpe, você tem razão, eu estava errada. Depois dela afirmar categoricamente 10 vezes que ela tem razão. Só um parêntese. Esses dias eu fui ligar aqui uma tela, que aqui eu uso um chroma key, né? Uma tela verde. E aí eu mesmo fui ligar, porque ela é de rebater, né? Automática. E aí tem uma afiação, um monte de cor, fio terra, fio não sei o que, tal. Eu tava na dúvida, eu joguei na IA, no Gemini e no GPT, e perguntei, vem cá, esse vermelho aqui, em regra é 220, né? Não. Que eu tive que usar um transformador. Não, o vermelho é 110. O 220 é a tomada cor preta. E eu, não é possível. Não, a vida inteira eu pensei que o vermelho, o mais forte é 220. Resumindo, se eu tivesse ligado, eu teria queimado. Do jeito que a IA falou. Aí mas olha só isso aqui. Aí mostrei para ela que o vermelho era 220, com outros dados, outras fontes. Aí ela, você tem toda a razão. Tem que usar IA? Tem. Mas você tem que saber usar. Tem que ter o tal dos prompts. O que é um prompt? É um manual, um descritivo de regras que você passa antes da IA fazer a pesquisa para que ela observe aqueles critérios. E aí, muitas das vezes, o primeiro prompt que você faz não sai tão bom e ela traz informações erradas, faltando, incompletas. Aí você vai melhorando e ela vai trazendo melhores respostas, até refinar. Isso toma tempo? Concurseiro, para você, tempo faz diferença? É importante? Então, aqui, a gente já usa a IA para você. Por exemplo, gente, quando você clicar aqui, resumo e exercícios, a IA vai gerar para você, com base na aula, um resumo. Com base na aula. Então, a grande diferença é onde que a IA aqui, nossa, do GRAN, vai fazer a pesquisa. Qual é a fonte de alimentação dela? São as aulas dos professores especialistas. Esses resumos, antes da gente disponibilizar para vocês, primeiro a IA gerou aqui para a gente, professor. E eu, conhecedor da matéria, que ministro ela há mais de 20 anos, analisei os primeiros resumos da IA, fiz críticas, fomos lapidando os prompts, refinando até que ela entregou um resumo que eu falei, agora tá show. Pode fazer assim sempre. Então você que é assinante do GRAN, não vai perder tempo tendo que fazer prompts e refinando, aperfeiçoando a IA para ela te entregar um resumo. Aqui você já tem num clique. Num clique, tá? Mas Anderson, para isso tudo eu tenho que ser assinante, tem que pagar uma assinatura aí para você, eu já te entendi, papo de vendedor, papo de vendedor, cara, mas é que eu vendo com a consciência muito tranquila e acreditando no produto. E sim, você paga um valor pela assinatura ilimitada, mas chuta quanto? Entra no site do GRAN, eu vou entrar aqui ao vivo para eu não errar no preço. Você leva todos esses recursos aí, pessoal. Sabe por quanto? Sabe quanto que tá a assinatura ilimitada? É muito caro, né? R$ 57,90 por mês. Eu não tô dizendo que isso não é dinheiro. É dinheiro. Mas, cara,
R$ 57,90 mês para você ter acesso a todas as matérias de todos os cursos, com todos esses professores, sistema de questão. Cara, ou na época que eu estava para concurso, se eu tivesse isso, galera. Então hoje, não é dificuldade você encontrar conteúdo. Talvez a dificuldade seja você se organizar, seja você ter uma orientação, ter segurança na forma que você está estudando. E aqui no GRAN a gente te dá isso, tá? Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você vai ficar por dentro das entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões, análise de edital e ainda acompanha de perto conteúdos exclusivos sobre concursos públicos.